poder da oração no ministério deles. E todos eles vão poder testificar uma verdade, que eles chegaram ao final da vida não podendo dizer, eu orei mais do que o necessário. Eles não podem dizer isso. Eles dizem na verdade o quê? Eu não orei o suficiente. Eu poderia ter orado mais. Eu poderia ter passado mais tempo na presença de Deus. E a gente chega a Lutero, o homem da reforma, e ele diz o seguinte, que no dia que ele não tinha muitas coisas para fazer, um dia normal como os outros, ele orava uma determinada quantidade de horas. Um exemplo, 2 horas por dia. Mas no dia que ele tinha mais coisas para resolver, então, teoricamente, ele tem que fazer o quê? Reduzir a quantidade de oração, né, para dar mais tempo. Ele falava o quê? No dia que eu tenho mais coisas, é aí que eu oro 3 horas. Para conseguir dar tempo de resolver tudo. Ele estava dizendo o quê, amados? E ele, amados, que traduziu quase as escrituras inteiras para o alemão. Imagina se ele tinha tempo. Traduzia a Bíblia inteira, do latim. Ele está dizendo o seguinte, amados, que tudo que temos que fazer, antes de fazê-lo, a gente tem que começar orando, amados. Fazendo na presença de Deus. E aí, voltando os olhos para esse texto aqui, sobre a vida de Elias, que era um homem de oração. E só há 2 homens na Bíblia, né, que foram arrebatados. Quem são eles? Enoque e Elias, né? São os 2. E por que você acha que eles foram arrebatados? Eu acredito que um dos motivos é que Deus amava muito a presença deles, né? Como esses homens ficam na minha presença, apesar da distância, né, eles na terra, eu aqui no céu, então eu quero tirar eles da terra e levar para estarem comigo. E Deus fez assim. E olha só, amados, e eu quero fazer você ver algo. Ó, olhe para cá, você precisa agora visualizar. Sabe como Elias orou nesse momento? Ele fez assim, ó. Ele ficou de joelho, está escrito o texto, né? E ele fez o quê? A Bíblia diz que o rosto dele, o queixo dele encostou nos joelhos. Será que você consegue fazer isso, né? A posição da oração. Então a gente o quê? O texto não diz que ele ficou de joelho no chão assim, mas fala que o rosto ficou perto do joelho. Alguns dizem de que talvez ele estava, já ouvi, né, algumas pregações, talvez ele estava numa posição parecida com uma mulher ao dar à luz. E eu quero ir com você num texto escrito por um homem, apóstolo Paulo. Esse texto está em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. A palavra de Deus diz assim, pela boca do apóstolo Paulo: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Vou ler de novo. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em... O que Elias estava fazendo ali, amados, pela oração, era para dar à luz, amados, a uma palavra profética que Deus tinha liberado pelos seus próprios lábios. Anos antes ele tinha falado o quê? Que não choveria durante alguns anos. Mas era chegada agora, após o confronto com os profetas de Baal, você conhece a história, e descer fogo do céu, era necessário o quê? Voltar a chover. E ao olhar para o céu, amados, não havia nuvem alguma, amados. O céu aberto. Impossível chover naquele momento. Mas o que diz o texto? De joelho, com o rosto perto do joelho, ele começa a orar. Começa a passar ali as dores de parto, as dores da intercessão. E aí por 7 vezes, ele chama o seu servo, né, o auxiliar de profeta, e diz assim: vai olhar ali no monte, dá uma olhada no horizonte e vê se está vendo alguma coisa vindo do mar, vindo de tal direção. E ele ia uma vez e dizia: meu Senhor, nada. E ele voltava a orar. Orava uns minutos, um tempo, e aí falava: vai lá de novo. E a gente que esteve lá no Carmelo, é um monte alto mesmo, um monte de Elias. Então você consegue em alguns lugares ver o horizonte mesmo. E aí volta a segunda vez. Tem alguma coisa lá? Meu Senhor, nada. Nem uma nuvenzinha sequer. E ele o quê? Volta para
As dores de parto. E aí ora, intercede. Terceira vez, nada. Aí ele volta, quarta vez, nada. E ele volta a orar. E aí pergunta ao Senhor, vai lá a quinta vez, nada. Sexta vez, fala para o seu servo, nada. Quantos de nós, amados, nós iríamos desistir? Alguns talvez já na primeira vez. Na segunda vez já nem pediria para orar. Terceira, quarta. E aí chega, amados, a sétima vez. Que Elias continua orando, gerando, continua o quê? Tendo as dores de parto para ver aquela chuva. E ele fala para o seu servo, vai mais uma vez. O servo vai. Só que dessa vez o servo, ao olhar o horizonte, ele vê uma nuvem bem pequenininha, que era o tamanho da palma de um homem. Bem pequenininha. E aí diz, meu senhor, agora pelo menos tem uma pequena nuvem. Pequenininha. Era o quê? O sinal das grandes chuvas. Amém? E ele diz o quê? Para o servo, corre e avisa Acabe para ele chegar logo em casa, porque vai vir um temporal. Senão ele vai ficar atolado, vai morrer nesse temporal. Amados, e a palavra se cumpre, amados. Vem uma chuva como há muitos anos não vinha sobre Israel. Amados, o que nós aprendemos, amados, nessa história, amados? Quais princípios nós aprendemos aqui, amados? Que nós precisamos ficar espiritualmente, né? Como Elias, amados. Como nós lemos o apóstolo Paulo dizendo, ficarmos grávidos da promessa de Deus. A tal ponto que chegue a hora de dar à luz, a tal ponto que venham as dores de parto de oração, as dores de parto de intercessão, os gemidos inexprimíveis. Não é isso que a palavra diz? Que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis. E esses gemidos inexprimíveis lembra, literalmente, o quê? Uma mulher dando à luz, com gemidos, amados, dores. Por quê? Porque sem dores não há como dar à luz. Não há como conquistarmos as coisas que Deus tem para nós sem dor, amados, sem sacrifício. Há uma frase que diz assim, não há glória sem sacrifício. Deus não dá nada de mão beijada, amados. Primeiro nós precisamos o quê? Conquistar no reino espiritual. Precisamos ir lá no depósito de Deus, pegar o que está lá para trazer para o mundo natural. E para trazer para o mundo natural, vai ter que dar luz. A pergunta, as mulheres quando estão grávidas, ficam enjoadas? Sim ou não? Não ficam períodos sem comer? Até os homens às vezes ficam enjoados, né? É uma só carne, sente também enjoo. Sim ou não? Olha só, amados. Da mesma maneira, alguém que está grávido de uma promessa de Deus, muitas vezes vai perder a vontade de comer, porque ele sente que é hora de jejuar. Certo? Ele vai perder, às vezes, igual uma grávida perde, às vezes, o sono, não perde? Porque não consegue achar uma posição certa. Haverá noites que o Espírito Santo quer que você ore, mas interceda. Não vai conseguir dormir em paz durante um período, porque ele quer que você ore. Por quê? Porque ainda precisa vir as dores de parto para nascer as promessas, amados. E eu pergunto, por que a Bíblia compara o amor de Deus assim ao amor de uma mãe, em alguns lugares? Por quê? Por quê? Porque o maior de todos os amores na terra é o amor da mãe. Pelo sacrifício de carregar 9 meses, né? Um ser dentro do seu útero. Esse ser sugando a sua energia, não é assim? Tudo que você come, ele suga, né? Tira toda a sua energia. Você passa mal, como eu disse. Vem as dores de parto. Mas ao final de todo esse sofrimento, o que acontece? Quando a mãe está com a criança no colo? A alegria. Apesar da dor, vem a alegria, amados. E nós temos que entender o seguinte, amados. Que nós chegamos como cristãos a uma estatura que nós não somos mais novos convertidos. E que nós precisamos entender o quê? Que qualquer chuva que a gente queira na nossa vida, em qualquer área, vai necessitar o quê? Intercessão. Vai necessitar o quê? Oração. O próprio Deus permite haver o quê? Um teto sobre a sua vida. Um teto financeiro. Um teto ministerial. Parece que não está passando da quantidade daqueles discípulos. Ok? Um teto de felicidade no casamento ou com os filhos. Parece que não está conseguindo romper. Mas por quê? Porque Deus quer que você se mova
Deus quer que você faça igual Elias, coloque o joelho no chão e ore, e interceda, e jejue, e busque a manifestação da promessa de Deus para a sua vida. Erroneamente nós fazemos o quê? Deus disse. Deus disse que vai me fazer um grande pregador da palavra. Eu vou pregar para as nações. Amém, Deus disse. E aí você faz o quê? Você fica esperando. E aí você não ganha almas, você não ganha vidas. Você não vai estudar o inglês, você não vai estudar o espanhol para dominar outro idioma. Você fica esperando de que Deus, de uma hora para outra, te torne um grande pregador famoso mundialmente, sem que você nem prega nos lugares menores. Não. Deus fala a você, você que é solteiro, Deus vai te dar uma família, Deus vai te dar isso, você vai... Amém, mas você está se preparando para o cumprimento da promessa? Você está estudando, você está fazendo faculdade, buscando ter uma profissão para quando chegar a família, você ter como sustentar essa família? Você está buscando o cumprimento da promessa? Amados, quando a profecia de Deus vem, ela vem o quê? Para manifestar a vontade de Deus, para a gente conhecer essa vontade. E a gente fazer o quê? Direcionar a nossa bússola em direção a essa vontade. E a gente caminhar em direção a isso. E enquanto nós estamos caminhando, nós estamos dando a Deus o quê? A matéria-prima para que se manifeste o milagre. Então Deus falou isso. O que é que eu posso fazer? Qual é a minha parte no cumprimento da promessa? O que é que eu tenho que fazer? Você faz a sua parte. Deus fará a parte dele. Amém? Olha só, amados. O que nós vimos aqui. Elias orou durante 7 vezes. Então nós podemos o quê? Trazer um ensinamento. Qual que é? Orar até você ver a pequena nuvem. Amados, muitos de nós oramos e paramos de orar em algum momento. Não, amados. Você tem que orar. Orar, continuar orando, até você ver o cumprimento da promessa. Mas não pode parar de orar. Não funcionou um dia de jejum, então vai 2 dias de jejum. Não funcionou meia hora de oração, então vai o quê? 1 hora de oração. Mas você não pode parar, amados. Eu digo algo a você, por experiência, quanto mais próximo está do cumprimento da promessa, mais Satanás vai se levantar para desanimar você a parar. Quando você vê uma vontade de parar, uma vontade de desanimar, uma vontade de entregar os pontos, uma vontade de chutar o pau da barraca, é porque a coisa está muito próxima. Está o quê? Algumas horas. Está alguns dias de chegar. Está muito pertozinho. E aí nós somos atacados o quê? Com as últimas armas de Satanás. Que uma delas é o quê? É o desânimo. É o cansaço. É parar o quê? De orar. É parar de interceder. Por quê? Porque você não vê nada acontecendo e você desanima. Eu pergunto para você, Elias desanimou? Ele parou de orar? Quando o servo vinha e dizia assim, eu não estou vendo nada, ele parou de orar? Ele fez o quê? Orou mais. Igual, nesses últimos dias, havia um parente meu que Deus falou, jejua 1 vez por semana. E eu parei, amado, de jejuar. Só por aquela pessoa. E eu parei de jejuar. Porque parecia que não estava vendo nada. E Deus o quê? Você tem que continuar a jejuar. Mesmo que você não esteja vendo nada. E mesmo que você ligue para esse parente, mesmo que você tenha notícia, ou vê pela internet, ou fala com ele, e parece que a coisa está piorando. Você tem que fazer o quê? Voltar o joelho no chão, encostar o seu queixo no joelho e continuar orando. Orando mais, até você ver o cumprimento da promessa. Amém? Vira para o seu irmão e diz assim, a perseverança é o sinal de alguém que ora. Amém? Amados, o terceiro ponto na vida de Elias foi o quê, amados? A insistência, amados. Que aí tem a ver com a perseverança. Insistência. 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 Quando você começa a ter suas orações respondidas, você começa a ver o quê? Se Deus respondeu em relação a um assunto pequenininho, você pode agora desenvolver um pouco a sua fé mais adiante e crer que Deus vai responder um assunto um pouco maior. E aí você vai experimentando Deus, na verdade a sua fé em Deus, e Deus vai respondendo, amados. E aí você vai crescendo em Deus. Elias, quando chegou esse momento de orar para parar de chover,
Imagine, a oração dele afetar a própria natureza. Afetar os efeitos naturais. Você imaginou? Que loucura é essa? Ou como Josué, que ele estava o quê? Atacando o povo inimigo, e o povo se escondeu dentro da mata, e estava escurecendo, era questão de dia, e ele disse, Deus, se nós não destruirmos agora, eles vão buscar ajuda de povos mais fortes, a gente não consegue mais depois. Deus, eu te peço algo, né? Vou orar, que o sol pare, e não haja noite nesse dia. Meu, que loucura é essa? Amados, ele deu uma ordem, sol, pare no seu lugar, lua, pare no outro extremo. Não houve noite naquele dia, amados. E a ciência prova o quê? Que faltam algumas horas na rotação da Terra. Por causa do rei Ezequias, que o relógio voltou, e por causa das horas de Josué. Falta horas na rotação da Terra. Parou, amados. Naquele dia não houve noite. Pela fé de um homem, amados. Pela oração de um homem. E não era Moisés. Era Josué. Moisés, sim, mas Josué aprendeu com ele. Conseguiu parar o sol. Eu pergunto, Moisés parou o sol? Quer dizer o quê? Fareis obras maiores do que a minha. Então sabe o que a gente sabe? Que a gente pode fazer obras maiores do que os nossos antecessores. Mas nós precisamos o quê, amados? A insistência, amados, na oração. Eu pergunto aqui, quem aqui é pai? Levante suas mãos. Entre esses pais, há algum pai e mãe, estou falando, gente, pais, vamos lá. Entre esses pais, há algum aqui que já pode dizer o seguinte, que o meu filho, ou os meus filhos, já estão firmes no Senhor, já casaram no Senhor, e já estão caminhando o ministério do Senhor, que não precisa mais orar por eles. Alguém aqui está assim já? Não. Resumindo, todos nós precisamos orar. Aí eu faço outra pergunta a você. Quem aqui entre esses pais tem, todos os dias, como Jó fazia, levantado pela madrugada para oferecer sacrifícios a Deus pelos seus filhos? Quem aqui? Quem aqui tem dedicado um dia de jejum semanal pelos seus filhos? Quer dizer o quê? Estamos fazendo, alguns já estão fazendo alguma coisa, mas não podemos fazer mais por eles. Por quê? Bater de frente resolve, amados, com o filho? Resolve muitas vezes? Amados, muitas vezes não resolve, amados. Por quê? A questão é aqui em cima. A questão é espiritual. Não é no reino natural. Por quê? As coisas só acontecem aqui em cima. E você que é pai, mãe, você sabia que a maior autoridade na terra sobre a vida de alguém não é um pastor, uma pastora, não é um apóstolo, são os pais? Você sabia disso? Você sabia que a sua oração pelo seu filho, por você ser a autoridade direta dele, em alguns momentos tem mais valor do que a minha como pastor? Porque ele não é, muitas vezes, da igreja, então ele não é ovelha minha. Eu tenho como interceder, mas você como pai, você gerou ele. Você como mãe gerou, você tem o quê? Uma legalidade no reino do Espírito, amém? De trazer à existência o que Deus tem para a vida deles. Amém? Então, repita comigo. Eu vou pagar o preço para ver a vontade de Deus na vida dos meus filhos. Amém? Há uma frase, amados, que ela diz assim: a oração é o principal instrumento que Deus nos dá para estabelecermos sua vontade na vida de alguém. Então eu vou repetir de novo, amados, essa frase. A oração é o principal instrumento que Deus nos dá para estabelecermos sua vontade, a vontade de Deus, na vida de alguém. Pastor, mas Deus não deu a cada um o livre-arbítrio? Deus sim, amados. Deus sim, cada um tem um direito. Então, em cima disso, a gente poderia deduzir o seguinte, que se alguém não quiser Deus, ele pode morrer sem Deus, você pode pregar 1000 vezes, porque ele tem o direito da escolha, sim. Mas a palavra diz, pela boca do apóstolo Paulo, em Romanos 1, que até o coração de Faraó, que era o pior dos homens da terra, está na mão dele. E ele pode inclinar o coração de Faraó para a direita, pode inclinar para a esquerda, para a frente ou para trás. Resumindo, Deus com seus jeitos, Deus com os seus laços eternos de amor, ele pode quebrar a pessoa mais dura que houver na face da terra.
Ele pode converter o pior, entre aspas, dos seus filhos, talvez assim dizer, a ovelha negra da família. Ele pode alcançar o pior, o mais difícil dos seus familiares. Mas Deus precisa o quê? Da sua oração, porque Ele estabeleceu um princípio. Qual que é o princípio? Tudo que Deus faz na terra, Ele faz em parceria com o ser humano. Amém? Pastor, eu não sou culpado porque meus filhos estão nas drogas. Sim, amados. Pode ser que você não é culpado por ele estar nas drogas, mas você é culpado por ele não ter saído das drogas. Como assim, pastor? Porque Deus te deu um instrumento para resgatar ele. Esse instrumento é a oração. Pastor, eu não sou culpado pelo meu casamento estar assim, é verdade. Pode ser que não, pode ser que sim também. Mas você é culpado por ele permanecer assim. Porque Deus te deu o instrumento para mudar ele. Esse instrumento é a oração. Pastor, eu estou desempregado, eu estou precisando de uma promoção, o dinheiro não está sendo suficiente. Eu não sou culpado por isso, é a crise. Realmente, é a crise. Talvez você não é o culpado, mas você tem o instrumento para mudar isso. Então você é culpado por ainda estar assim, a situação que você está vivendo, irmãos. Entenda algo, você é responsável pelas pessoas que estão ao seu lado. Você é responsável pelas situações não mudadas ainda. Deus te chamou para mudar essas situações, irmãos. Amém? Um único homem, por meio da oração, pode mudar uma nação inteira. Daniel mudou uma nação. Elias, nos seus dias, mudou uma nação. Uma única pessoa, irmãos. E quanto mais mudar a sua família. Amém? Vira para o seu irmão assim e diz assim: vamos tirar a máscara, irmão, e assumir a nossa responsabilidade como intercessores. Amém? E eu quero terminar, amados, repetindo a frase inicial. Vamos repetir juntos o princípio? Vamos lá? Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Agora você não é mais ignorante quanto a esse assunto. Agora não adianta você reclamar: pastor, meu filho está assim, meu marido está assim, não se converte, pastor, o dinheiro não está dando. Amados, eu vou dizer o quê? Você usou sua arma, você usou o instrumento que Deus deu na sua mão. Ah, sim, eu tenho orado, mas essa oração, amado, não são as vãs repetições, as rezas. Muitas vezes a gente decora uma oração. Pai nosso, né, que está nos céus, temos que orar, mas decoramos. Ou Deus de Abraão, Isaac, Jacó, e repete igualzinho. Ou a oração da refeição: faça bem ou faça mal em nome de Jesus, amém. Repetiu a oração, certo? Não, não é repetir, mas é oração no sentido de intimidade com Deus. É no sentido do Espírito Santo por dentro de você, esses gemidos inexprimíveis, para gerar com dores de parto, o cumprimento da promessa de Deus na sua vida e na vida da sua família. Amém?